Tudo certo, João? Posso começar? Me ouve? Beleza. Boa noite, turma. Eu sou o Flávio, trabalho como psicanalista, esquizoanalista, numa clínica particular aqui em São Paulo. Participo do grupo de estudos Psicanálise Além do Ético, acho que desde 2018, né, que vem acompanhando aí o trabalho do João. Agradeço ao João aí pelo convite, né, pela abertura aí do espaço, né, para contar um pouco sobre esse tema de pesquisa que eu tenho desenvolvido. Ele ainda está em curso, né, então trago aqui os primeiros elementos, né, justamente aí esperando também que o grupo possa trazer outras indicações, possa compor junto, né, com essa proposta. Mas meu campo de estudo tem sido esse, né, das psicoterapias, da psicanálise, da esquizoanálise, e a articulação com o campo do xamanismo, da feitiçaria, né? Então, tenho acompanhado aqui o grupo semanalmente, né? Os estudos que o João tem trazido, que a turma tem trazido também. Sobre a pesquisa que eu vou apresentar hoje, né? Acho que tudo começa com uma inquietação muito profunda que me acompanha desde sempre, né? De buscar entrar em contato, né? Com o desconhecido, buscar entender um pouco mais o que se chama aí de limiares da realidade, né, as percepções extra-realidade, né, o campo do sonho, da alucinação, do delírio, né, são campos que me interessam bastante, né, então acho que minha pesquisa ela vai aí nesse caminho também, né. Bom, entre os encontros, né, que eu tive, que foram também contribuindo para a composição da pesquisa que eu vou apresentar hoje, né, acho que realmente aqui o grupo do João, né, tem trazido, né, diversas articulações entre o processo analítico e a feitiçaria, né, passando aí pelo Antiédipo, A Queda do Céu, as obras do Castanheda, né, especialmente as três primeiras, né, e o esboço de uma teoria geral da magia do Marcel Mauss também. Então tem trazido esses autores, né, esses livros. Aqui eu acho que hoje eu trago um autor que talvez seja desconhecido para alguns, mas que tem ganhado mais espaço, né, nos centros de formação, em psicanálise, nos grupos de estudo, que é o Ferenczi. E aí eu convoco, né, a fala do Ferenczi aí para a gente falar desse tema interessante que é a possibilidade de criar órgãos psíquicos auxiliares, né? Então eu acho que isso está bem próximo aí, né, do que a gente tem discutido aqui no grupo. Então, acho que vocês vão estar familiarizados assim, com as referências, né, que vão ser utilizadas. Vai ser um privilégio escutá-los também depois da minha exposição, né? Gostaria que vocês avaliassem, né, se esse tema, né, da criação de órgãos psíquicos auxiliares é um tema que pode ser comum aí na vida pessoal de vocês ou nas práticas clínicas, práticas artísticas, né? Então, tem interesse de saber se existe algum tipo de ressonância também, tá? Também, antes de iniciar, né, minha fala, pode ser que muitos remetam à criação de órgãos psíquicos auxiliares ao desenvolvimento dos chamados órgãos astrais, né, algo que também está muito presente na literatura esotérica, ocultista, dos ritos iniciáticos, das mais diversas tradições, mas eu não pretendo explorar nesse momento, porque eu acredito que é necessário mais pesquisa e mais elaboração, né? Se esses órgãos astrais, né, que alguns chamam de chakras, vórtices, plexos, né, se eles são esses órgãos psíquicos auxiliares que o Ferenczi cita na sua obra Diário Clínico ou não, né? Então, atualmente já está assim mais que sabido, né, na cultura popular, que em certas tradições muito antigas são elaborados, desenhados, vivenciados rituais, provações específicas, são administrados exercícios e práticas místicas, né, com ou sem uso de psicodélicos, com o objetivo de desenvolver esses chakras, né, esses órgãos astrais. Esse seria um caminho aí para o desenvolvimento da clareaudiência, clarividência, telepatia, o sonhar acordado, a viagem astral, né? E também na cultura popular, né, são inúmeros os casos de pessoas que, ao atravessarem certas experiências que são avassaladoras, passam a desenvolver uma percepção extrasensorial da realidade, né? Então passam a ter sonhos premonitórios, ou mesmo alguém, por exemplo, que perde, né,
a visão física, desenvolve algum outro sentido, né, quase como o organismo aí buscando uma certa homeostase dos órgãos de percepção, acontecendo consciente ou inconscientemente, né? Então, enfim, em busca de dar, né, um passo no entendimento desses fenômenos ditos ocultos, né? Fui buscar aí nos primórdios da psicanálise, né, algumas contribuições do Ferenczi, né? Então tive um encontro com Ferenczi no sentido textual, né, e também através de aulas que eu assisti. Me parece que o Ferenczi ele poderia fazer parte aqui do grupo de estudo como mais um dos esquizoanalistas aqui entre nós, né? Para iniciar, trago aqui uma frase do Ferenczi, né, do Diário Clínico, que ele escreve de 1932, página 227, né? Não sei se alguém aqui do grupo conhece, né, esse material, vou falar um pouco mais sobre ele, sobre esse diário, mas ele traz assim, que uma neoformação do eu é impossível sem uma prévia destruição parcial ou total, ou sem a dissolução do eu precedente. Ele diz que um novo ego não pode ser formado a partir de um ego precedente, mas a partir dos fragmentos desse ego, que são os produtos mais ou menos elementares da decomposição deste último. Então, ele se refere aí a um processo de explosão do ego, pulverização do ego e depois um processo de atomização, né? Então, o Ferenczi está interessado no diário clínico, né? Um dos interesses dele é expor a teoria dele sobre o trauma, né? E como que, estudando o trauma de alguma de suas pacientes, né, ele vai entendendo como se dá o processo de fragmentação do ego e depois de neoformação desse ego, né, ou desse eu. Então, esse texto, né, ele vai no caminho, né, de uma psicanálise que estava desde os seus primórdios interessadas em estudar esse sujeito do inconsciente, né, que é o sujeito dos restos, o sujeito dos fragmentos, das lembranças, dos traumas, dos atos falhos, dos xistes, dos sonhos, das pulsões, dos desejos sexuais recalcados, né? Então isso que é chamado então de sujeito do inconsciente, né? Então o movimento psicanalítico, quando ele nasce, né, nessa época do Freud, Ferenczi, Jones e outros, né, ele surge como um movimento marginal, né? Ele surge como um movimento que busca produzir saber, né, através do contato com esse limiar, né, com esse desconhecido. Então é sabido que muitos, né, psicanalistas desses, assim, do início do movimento habitaram, né, esse lugar aí marginal, né? O Ferenczi foi um deles. Talvez o Ferenczi ele tenha habitado um lugar marginal enquanto psicanalista e dentro do movimento psicanalítico, né? Então, para começar a falar aqui, né, sobre o texto, né, sobre a pesquisa, é importante situar, né, como que o Ferenczi começa a pensar essa questão dos órgãos psíquicos auxiliares, né? Então, trago aqui, né, que o Ferenczi, na época, né, do início da psicanálise, nas próprias palavras do Freud, ele foi considerado um paladino, né, ou um grão-vizir secreto da psicanálise. Ele se recusa a se tornar presidente da Associação Psicanalítica Internacional somente para se dedicar às suas experimentações clínicas, né? Então ele, como diz, né, a seguir, no texto que eu vou ler a vocês, ele habita ativamente à margem do movimento psicanalítico. Ele diz assim, que ao invés dos problemas de política interna do movimento psicanalítico, a minha disposição interior tende, na realidade, para a pesquisa, e liberto de toda a ambição pessoal, mergulhei com redobrada curiosidade no estudo dos meus casos. A psicanálise pratica de um modo excessivamente unilateral análises de neuroses obsessivas, análises de caráter, uma psicologia do ego, negligenciando a base orgânico-histérica da análise. Então, essa é uma crítica que ele traz no diário clínico, né, dele, é uma crítica em relação ao movimento psicanalítico, né, que estava muito envolvido numa política interna da qual ele não queria fazer parte, né? Então ele começa a experimentar mais na clínica, né? Ele se afasta do movimento e começa a olhar para a própria clínica e percebe então, né, ele traz como uma crítica aí à psicanálise, que estava se dedicando à época às neuroses obsessivas, análise de caráter e psicologia do ego,
quando ele diz, né, que a psicanálise negligencia a base orgânico-histérica da análise, me parece que, né, ele não desenvolve mais esse trecho, ele para por aqui, mas me parece que ele se refere às multiplicidades de fluxos impessoais que estão presentes, né, a multiplicidade que está presente no psiquismo, muito além, né, do complexo de Édipo, do Édipo, né, que estabelece aí a neurose como uma estrutura ideal. Então, parece que ele está atento, de certo modo, né, a outros fluxos, aos fluxos orgânicos mesmo, na clínica dele. E é interessante, né, essa figura do Ferenczi, porque ele faz a análise, então, com Freud, e ele faz essa análise de um modo muito singular, que é caminhando pela cidade. Então, ele vai caminhando por Viena, junto com Freud, né, e vai, então, realizando o processo de análise dessa maneira. Não foi a única forma, né, de contato que eles tiveram, eles também tiveram contato por cartas, foram amigos também, né, parceiros aí de trabalho, e a própria relação dos dois acabou se tornando, né, um laboratório aí de experimentações, né. Recentemente tem surgido, né, realmente aí uma ideia de que mesmo o trabalho do Ferenczi foi negligenciado, né? Ele foi deixado de lado, né, nesse momento aqui do início da psicanálise. E justamente na biografia do Freud, né, que foi escrita pelo Ernest Jones, que era então o presidente da Associação Psicanalítica Internacional, tem um ataque muito violento ao Ferenczi, né? Então o Jones ele apresenta um Ferenczi que está enlouquecido, um Ferenczi que é um estranho à psicanálise, é uma mente degenerada, né? Ele degenerou. Então não poderíamos considerar as experimentações clínicas do Ferenczi nos últimos anos de vida dele, porque ele havia se perdido, né? Então são falas aí do Jones, né, que era então o presidente da IPA. E aí, de fato, era um momento conturbado, né, na vida do Ferenczi. Foi um ano antes da morte dele que ele escreve, então, né, o Diário Clínico, que é em 1932. Diário esse, gente, que vai ser publicado apenas 40 anos depois de escrito. Né? Quem faz o resgate da obra do Ferenczi é o Michel Balint e a Judith Dupont, são dois psicanalistas ingleses, né, que eles vão compondo, né, vão acessando a obra não traduzida, traduzem, né, a obra para o inglês, traduzem a obra para o francês, né, só que isso demora 40 anos para acontecer. Tá? No momento político da psicanálise, eles achavam que não era interessante expor as ideias do Ferenczi. Então, nesse livro, assim, para além dos erros, acertos, até alguns exageros, né, há também intuições muito profundas que o Ferenczi traz, né, por vezes até inquietantes. São descritas geralmente com um vocabulário muito inventivo, né, ele é um psicanalista, então, muito espontâneo, muito experimental, né, assim como a própria clínica dele. E trago aqui um trecho, né, que me parece que é prova evidente da integridade mental, né, do Ferenczi, ao conduzir os processos de análise com suas pacientes nesse período. Ele diz, né, que não consegui recorrer ao refúgio da loucura. Será que devo, se puder, criar para mim uma nova base de personalidade e abandonar como falsa e pouco confiável a que eu tinha até agora? É um questionamento que ele traz, né? Em algum momento ele faz uma autodescrição também, numa troca de cartas aí com Freud, né? Ele se coloca como um esquizofrênico delirante, como um paranoide, como emocionalmente vazio, né? E apesar de traçar, né, um autodiagnóstico muito caricatural, né? O Ferenczi ele mostra essa grande capacidade de se distanciar de si mesmo, né? De fazer também uma autocrítica. Um outro trecho interessante, né, onde parece que ele vai se percebendo num processo, né, de entrar em algum tipo de enlouquecimento, mas que ele não entra, né, ele consegue habitar esse limiar. E aí ele traz assim, né, devo reconhecer honestamente, quando falo da minha atividade atual, com expressões como vida de sonho, levo uma vida de sonhos diurnos, estou passando aí por uma terceira crise de puberdade, ele fala, né? Isso não significa que eu me reconheça como doente. Na realidade, eu tenho impressão de que da relativa confusão que se estabelece em mim, estão se desenvolvendo muitas coisas utilizáveis. Né?
Então, parece que nesse momento de limiar dele, né, e ele consegue, de fato, desenvolver uma teoria muito importante, aí, muito interessante sobre o trauma, né? Então, essa foi, eu acho que, uma das principais contribuições, né, do Ferenczi para a psicanálise, entre muitas outras. Não sou especialista na obra do Ferenczi, né? Fui acessar o diário em busca disso que ele chama de órfã, que eu já vou contar para vocês, né, um pouco mais, para quem ainda não teve contato, que é esse órgão psíquico auxiliar que ele descobre. E, então, a partir das análises em curso, na época, eram 4 pacientes, 3 norte-americanas, inclusive, eram 4 pacientes mulheres, né? Ele vai justificar a importância que ele está atribuindo à realidade do trauma, na formação do sujeito, vai elaborar uma teoria do trauma, os efeitos e tratamentos possíveis para o processo do trauma, né? E aí ele percebe, né, então, ao longo do tratamento das pacientes, que a vítima de um trauma esmagador dispõe de poucos recursos, né, de poucos meios para sobreviver. O primeiro deles é a identificação com o agressor, né? Então, primeiro, a vítima do trauma se identifica com o agressor, depois ela desqualifica o ato do agressor, enxerga o agressor como um doente que deve ser tratado ou deve ser curado, depois entra num processo de autodespedaçamento, né, de autodespedaçamento do ego, e parece que tem um processo, né, que o Ferenczi consegue cartografar, de autodespedaçamento do ego para dispersar os efeitos do choque, do trauma, na esperança de recuperar, ainda que intacta, uma parte dos fragmentos. É como se o próprio ego se autodespedaçasse, explodisse, na esperança de ao menos salvar algum desses fragmentos posteriores ao trauma. E um último elemento, né, um último meio aí para sobreviver, é a criação instantânea de órgãos auxiliares em situações de extrema aflição. Quando eu tive contato com esse trecho, né, a criação instantânea de órgãos auxiliares, a ideia me pareceu surpreendente, né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, de relato na clínica, de vocês, ou se tiveram alguma experiência pessoal, né, que depois podem compartilhar, mas parece interessante, né, que no acontecimento traumático, então, o aparelho psíquico pode criar órgãos auxiliares, né, a partir desses fragmentos do ego. Para o Ferenczi, essa ideia surgiu no tratamento, no processo de tratamento, né, de análise da paciente Elizabeth Saverne, né, uma paciente que ele já estava atendendo há alguns anos e que posteriormente viria a se tornar também uma psicanalista, né? Ela também se torna psicanalista depois. Ela relata ter sido abusada sexualmente pelo menos 3 vezes ao longo da vida, com 1 ano e meio, com 5 anos de idade e com 11 anos, né? E sempre que isso acontecia, ela se via fora do corpo, como se ela acessasse uma outra dimensão da realidade, onde ela se sentia protegida. Então, ela se visualizava de fora da cena traumática, como uma terceira pessoa olhando, né? De início, no processo de análise, ela chama isso de anjo da guarda, chama de ente, chama de mãe substituta, por fim, ela chama de ovo cósmico, né? E depois, Ferenczi, né, começa a chamar de órgão órfico, né? Como segue aí na íntegra, aqui vou trazer aqui um relato, né, do próprio Ferenczi descrevendo, né, o que ouviu da Elizabeth, né, o que acontecia, né, nesse processo da cena traumática. Então, a Elizabeth relatava sentimentos de explosão do universo com imagens de constelações extremamente luminosas, mas que explodiam, né? E aí, imagens do tipo alucinatório, sem ligação aparente, né? E, geralmente, trazendo a frase, eu sou um ovo universal. Era a frase que a Elizabeth trazia, e ela se via fora do corpo, conseguia se enxergar de fora. E aí o que Ferenczi traz como explicação para esse fenômeno, né, no diário? Então ele nos provoca assim, que é possível, caso a gente queira, reduzir essa experiência da Elizabeth Saverne, dizendo que esse é só mais um caso de alucinação, de psicose ou de megalomania, né? De que ela cria essas imagens, né, com um único propósito de fugir da cena traumática para conseguir, então,
lidar com o sofrimento intenso da situação, né? Mas aí ele faz uma provocação, ele fala que a gente não pode parar aí, né? Na reflexão sobre as estruturas ou sobre a psicopatologia, né? Ele oferece a possibilidade de ter assim, estudar, né, uma cena dessa oferece a possibilidade de ter um resumo não só sobre o conteúdo psíquico do inconsciente quando está fragmentado, mas também a arte e a maneira dessa fragmentação. Existe uma arte, existe uma forma de fragmentação que é semelhante nos casos de trauma, né? É possível primeiro observar isso. E, em segundo momento, ele traz também que, para que a gente possa entender esse fenômeno de maneira mais global, de maneira mais total, né, a gente também precisa ir mais longe, buscando até mesmo na física ou investigações ou intuições supramateriais e metafísicas. Então, ele faz um aceno para explicações possíveis para além, né, da própria psicopatologia para casos desse tipo, né? E aí ele vai descrever o porquê que ele faz isso, né? Então, primeiro, né, você tem então esse ego que sofre, né, com o trauma, se fragmenta. Esse fragmento ele vai chamar de início de fragmento órfico ou a órfã. E a órfã, então, que é esse fragmento que surge como um anjo da guarda, como um ente, né, que protege o traumatizado da cena traumática, né, é a forma que as pulsões de vida assumem no momento do trauma. Então, ele traz assim, ele relaciona com as pulsões de vida. Precisamente quando a enormidade do sofrimento leva à renúncia de qualquer expectativa de ajuda externa. Então, assim, aquela pessoa que está sofrendo, né, no caso Elizabeth, que estava sofrendo, né, o trauma, o abuso sexual, né, ela não tinha nenhum tipo de expectativa de receber ajuda externa. Por quê? Ela estava sendo abusada por pessoas da família, pessoas próximas. Ela sabia que ela não ia conseguir ajuda, né? Então, nesse momento, né, é que surge a órfã. Então, traz o Ferenczi, né, no Diário Clínico, página 40, de 1932, que a falta de ajuda externa é substituída pela criação de um substituto mais antigo. A órfã é como um anjo da guarda, um ente de cura e um princípio de salvação. Por meio de cálculos que são surpreendentemente precisos sobre o que significaria manter-se vivo, né, e manter-se vivo pode ser algo assim muito primitivo, né, continuar respirando, manter o coração batendo, né? Então a órfã ela surge nesse momento, né, onde você precisa, né, onde a pessoa que está passando pela experiência precisa se manter viva, minimamente, né? Então, esse órgão auxiliar, ele age na direção da autopreservação. E surge quando apenas é possível confiar nas próprias forças primárias, né? Então, é algo bem interessante isso. Devido ao choque traumático, resta ao organismo agir, né, ou por medida aloplástica, mudando o ambiente que está exposto, quando é possível, ou autoplástica, se adaptando a ele. Mas para se adaptar ao ambiente, é necessário antes fragmentar o próprio ego, né? E aí sim, por meio de uma transformação histérica e, né, poderíamos chamar a órfã também, a que ele traz, né, olhando aí, usando os termos da psicanálise, de formação de sintoma, né, o aparecimento aí da órfã. Gente, como é que tá até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Não estou tendo retorno aqui, não estou... Muito bom, Flávio. Pode seguir. Pode Estou seguir? acompanhando. Certo. Bom, então, nesse momento, os instintos vitais organizadores, eles são despertados, né? E aí eles trazem, antes da morte acontecer, eles trazem a loucura, né? Ele fala assim, que os instintos são despertados, trazendo a loucura ao invés da morte, pois quando se encontram impotentes, essas forças tratam de encorajar até mesmo o suicídio. Somente quando até o suicídio está impedido, aí resta-se então tornar-se completamente louca, né? Entregue ao terror e à alucinação. Com isso, a órfã cria uma espécie de psique artificial para esse corpo que é obrigado a viver, né?
Com isso, gente, essa entidade, essa pulsão, esse órgão especial, né, que surge, a órfã, ele traz consigo um relato, né, de hiperfaculdades, de super performance. É um fragmento, né, cindido de outras faculdades, formado quando a morte está muito próxima e age como uma pulsão de organização da vida, né? Então, a órfã, de certo modo, ela nos convoca a pensar sobre a questão das hiperfaculdades, da super performance, né? E aí o Ferenczi, ele coloca isso lado a lado com o que ele chama aqui de transformação histérica e formação de sintoma. Então ele vai dizer que essa transformação histérica e formação de sintoma pode ser, na realidade, essa órfã produzindo uma hiperfaculdade, né? E continua, né? Vou trazer aqui mais um trecho, né? Que ele traz aí para tentar explicar a questão dos órgãos, né? Como que surge aí, né? Como que surgem, né? Esses órgãos, né? Ele vai dizer que a histeria, né, ele traz assim no texto, a histeria é a repressão do erotismo aos órgãos, que serviam outra hora unicamente às funções do ego. As doenças corporais de órgãos fazem o mesmo. O que ocorre no processo de genitalização é também uma deserotização progressiva das funções dos órgãos. O que aconteceria no trauma é que esse processo de genitalização seria abolido naquele momento, né? E toda a energia que estava voltada aos genitais pode retornar aos órgãos, né? Então, é isso que ele está chamando de regressão ao erotismo dos órgãos. E parece, então, que nos seres humanos pode ocorrer, em certas condições, que a substância que a substância organizada, a substância orgânica e talvez também a inorgânica reencontre e mantenha a sua qualidade psíquica, que não foi utilizada desde tempos imemoriais. Então ele vai falar que existe um psiquismo que sobrevive virtualmente às substâncias. E embora eles estejam esse psiquismo dos órgãos ele esteja inativo em condições normais, ele pode se reanimar em condições anormais. Então, nos momentos em que o psiquismo falha, o organismo começaria a pensar. E aí essas forças psíquicas muito primitivas despertariam, né? Para tentar tomar controle aí da situação, né? Então, algo bem interessante em relação ao surgimento desses órgãos, né? E como que funciona no divã, né? No divã, a órfã muitas vezes aparece na nossa clínica como um fragmento da psique, que às vezes até mesmo instrui, dirige ou guia o analista com extrema precisão sobre o que fazer, como falar, como silenciar, para que se permita que a sequência do evento traumático seja revivida ao longo do tratamento psicanalítico. Então, a órfã aparece através dos sonhos, a órfã apareceria aí através dos atos falhos, através dos sintomas, né? A órfã se mostraria, né, e guiaria o analista para que ele pudesse, então, né, bom, esse é o momento de silenciar, o momento de falar, o momento de intervir, né, para que, então, toda essa sequência do evento traumático seja revivida. E é interessante que mesmo na clínica existem relatos, né, de analistas sobre fenômenos que a gente poderia chamar aí, alegoricamente de transmissão de inconscientes, né? Esse é um fenômeno estudado já na psicanálise e é chamado de terceiro ouvido, né? Quase como um órgão que hipoteticamente surgiria na relação entre analista e analisando, é uma posição entre, uma posição de abertura, né? Então, onde nos é aberto o quê? Né? A possibilidade de escutar certas manifestações de fragmentos do inconsciente. É como se fosse uma língua menor, né, que só é percebida, né, ela só é transmitida e percebida através desse terceiro ouvido. Um dos exemplos, né, para o Ferenczi é o fenômeno da contratransferência também, né, que aí, se a gente tiver tempo, a gente pode entrar um pouco nessa seara aqui, mas ele está relacionando contra a transferência, que o Ferenczi como uma forma aí de acessar, então,
também essa órfã, né, que são os afetos que são despertados aí no analista e que o analista se abstém, né, de trazê-los, né, mas que pode trazê-los em algum momento. Então, o autor que traz, né, esse conceito do terceiro ouvido, que seria um outro, né, aí pulando da órfã para um outro órgão que surge no processo analítico, né, é o Theodor Reik. Né? Theodor Reik, ele foi o primeiro analista leigo, ele não era médico nem sacerdote. Né? Então, ele foi o primeiro psicanalista leigo, foi muito apoiado pelo Freud, né? Ele desenvolve essa teoria, que o analista ele não escuta somente o que está nas palavras, ele escuta também o que as palavras não dizem, né? Ele escuta a linguagem, né? A comunicação que acontece para além das palavras. Com isso, o que a gente pode concluir é que também no processo analítico, né, ao longo da revivência de traumas do analisante, se desenvolve um outro órgão auxiliar, que seria esse terceiro ouvido, né? Para poder estabelecer contato, então, com essas pulsões que são as pulsões organizadoras da vida. Então, até aqui a gente conseguiu, né, entender um pouco mais, né, sobre a órfã, como que surge o conceito de órfã, né, na obra do Ferenczi, no Diário Clínico, né, como que o analista na clínica, né, pode escutar, né, essa órfã, pode entrar em contato com essa órfã, né, com essas pulsões vitais aí, organizadoras, né, do paciente. E, para a gente prosseguir, vou retomar aqui a provocação do Ferenczi, né, que a gente não pode ficar, né, no campo da psicopatologia e dizer que está concluído o nosso trabalho. Né? Então, ele traz aqui uma provocação de que, para a tal altura, né, desses estranhos acontecimentos em relação ao processo de adoecimento e sofrimento psíquico pós-traumático, é necessário também buscar alianças para além da clínica psicanalítica. Né? Então, ele traz, né, a questão da metafísica, das intuições, né? Aqui a gente poderia entender como mesmo a literatura, e eu particularmente entendo que um lugar, né, para a gente então buscar ir além, né, da clínica, pode ser mesmo aí o perspectivismo ameríndio, né, pode ser o xamanismo ameríndio, né, que é relatado, né, que é trazido aí pelo Davi Copenau, inclusive, né, pelo Bruce Albert no A Queda do Céu, e que a gente tem estudado aqui no grupo, né? Então fui buscar, né, uma relação entre esse conceito de órfã com o processo, né, do desenvolvimento de órgãos psíquicos, né, em rituais iniciáticos entre os povos originários. Eles não chamam de órgãos psíquicos, né? Eles têm outros nomes, têm outras explicações, e aí, então esse é o salto que eu pretendo fazer aqui agora. Nos rituais indígenas dos Yanomami, estima-se, né, que há milênios, crianças, jovens da tribo que apresentam maior facilidade para se lembrarem dos sonhos, né, que tem essa relação com o universo onírico, de forma muito vívida. Eles são considerados aptos a se tornarem xamãs da aldeia, desde que passando por um ritual extremo. Né? Então, eles teriam aí o perfil para se tornar xamã lá da aldeia, mas ele precisa passar ainda, né, por um ritual extremo, onde ele vai vivenciar, né, esse aprendiz de xamã. Né? Ele vai vivenciar, então, situações análogas a traumas físicos e psicológicos, que são os longos jejuns. Ele vai abandonar a vida em coletividade por um tempo indeterminado, ele não vai poder fazer o uso da fala, né? Ele tem também perda da audição e da visão, ele vai enfraquecendo, né? Fisicamente, vai ficando também... ele não come, né? Ele fica de jejum. Além da ingestão, né, de poderosas substâncias psicodélicas naturais, que são extraídas de plantas, cipós, raízes de árvores, que produzem a fragmentação do ego, gerando a morte e posterior renascimento. Então, o processo vivenciado aí é de morte e novo nascimento. Então, também seria esse processo de fragmentação do ego e depois
né, a criação de órgãos perceptivos auxiliares e um novo ego, um novo nascimento, né, uma nova identidade de xamã. Então, isso não acontece, né, não se torna o neófito aqui, ele não vai se tornar xamã antes de passar por uma morte simbólica, né, do ego dito normal, né, o normótico. E a partir daquele instante, o recém-iniciado xamã, ele pode travar uma comunicação com o chapiris, que são essas entidades espirituais Yanomamis, né? Então, o que eu faço aqui agora, né, é trazer, né, da mesma forma que eu trouxe, né, o processo de trauma da Elizabeth Saverne, eu vou trazer aqui para vocês como foi o processo, né, de iniciação do Davi Kopenawa, né, o que ele passou no processo de iniciação dele no A Queda do Céu, né. Eu trago aqui alguns trechos, né, que estão entre a página 135 e página 143, num capítulo aqui que se chama A Iniciação, tá? Começa aqui na 133. Então, quem inicia ele é o sogro dele, né? Se não me engano, acho que é isso, é o sogro. E aí, o sogro diz, então, né? Ele me disse para eu me agachar diante dele. A Yacoona, recém-preparada, tinha um cheiro muito forte. Então, ele começou a soprar grandes quantidades em minhas narinas. Bateu em minha nuca com força e me jogou para trás, o Yokohama, no chão. Desmaiei e fiquei deitado, em estado de fantasma. Isso durou uns 5 dias ou mais. Fui ficando cada vez mais magro e minhas costelas começaram a aparecer. Passei mesmo muita fome, a ponto de chorar. Também tinha muita sede. Minha língua ficou toda seca. Mas não se deve achar que nos maltratam à toa. Querem apenas enfraquecer a nossa consciência. Dizem, se continuar robusto, nunca ouvirá a nossa voz. Outros espíritos nos fazem renascer como crianças. Assim voltamos a ser recém-nascidos, ainda vermelhos do sangue do parto. As mulheres espíritos amamentam e cuidam de nós. E mais tarde, quando largamos o seio, nos ensinam o canto do chapiris. Então, linda aqui a passagem, né, o processo de iniciação aí do Davi Kopenawa. E o que ele está contando aqui é o processo, né, do chapiris, então, comendo os olhos dele, né, para quem lê o capítulo, come os ouvidos, né, comem a língua do Davi Kopenawa. Só que a partir daí, né, que ele tem aí os seus órgãos devorados, ele começa a enxergar com os olhos do chapiris, ele começa a escutar com os ouvidos do chapiris, e ele aprende uma nova língua, que é essa língua do chapiris. Então, é muito interessante aqui como, através dessa destruição, né, dessa fragmentação psíquica, né, do ego, do neófito, aqui do aprendiz, né, de xamã, tem-se então a morte simbólica, um novo nascimento e a substituição de órgãos, né, ou, né, de repente, uma ressignificação, né, do uso dos órgãos. É algo que a gente pode discutir em algum momento. O que isso lembra? Né? Os inumeráveis relatos de pessoas que, ao perder algum órgão, hiperdesenvolvem algum outro. Né? Então, como disse no início, perde a visão, mas desenvolve um sexto sentido, né? Ou passa por um acidente, perde algum dos membros, é necessário fortalecer outros, né? Para conseguir seguir vivendo. Né? Então, o que é isso? Né? Esse desenvolvimento de uma outra faculdade, de uma hiperfaculdade, via um modo compensatório. Né? São as pulsões de vida, né? São as pulsões vitais, orgânicas, se reorganizando a partir dos fragmentos do ego. Então, para Ferenczi, o psiquismo ele sobrevive também virtualmente à substância. Né? E, embora inativo em condições normais, ele pode se reanimar em condições anormais. E é isso que acontece no processo de trauma e no processo de iniciação xamânica. Pelo menos nos dois processos relatados aqui, né, é isso que acontece. Né? Ativa-se, então, sob uma condição extremamente anormal, né, uma nova força, né, uma força
orgânica primitiva. Enfim, nos momentos de grande aflição, né, então, em face dos quais o sistema psíquico não está à altura, né, ou quando esses órgãos especiais, nervosos e psíquicos são destruídos com violência, essas forças primitivas despertam, né? São elas que vão tentar controlar essa situação perturbadora. E é interessante que esses órgãos, eles têm uma linguagem própria, né? Então, de acordo com o Ferenczi também, o corpo, né, que reage. Olha que interessante, né, esse trecho, né? O corpo que reage estericamente como semifluido, isto é, como uma substância cuja rigidez e uniformidades anteriores foram praticamente dissolvidas em psiquismo, estão prontas novamente para adaptar-se. Né? Então, é como se o ego fosse dissolvido, como se a substância, né, do ego, como se as funções especializadas da psique fossem dissolvidas. Né? E aí sim há a possibilidade da adaptação, da recriação. Né? E aí ele traz também que essa seria uma grande oportunidade de integração entre corpo e espírito. Né? Porque haveria, né, a possibilidade de usar essa substância dissolvida para uma transformação, para um processo de transformação da subjetividade. Mas, né, gente, aqui trazendo agora, encaminhando aí para a conclusão, né, dessa pesquisa, é importante que a gente ressalte, né, a diferença entre choque traumático e um ritual de iniciação. Né? São dois eventos diferentes, né? Então acho que isso é interessante marcar, né, nessa relação que está sendo estabelecida. Mas podemos entender que são dois momentos onde essas forças vitais se reorganizam, né, a partir desses fragmentos onde há a criação de órgãos auxiliares. No choque traumático, e que a gente testemunha, né, na clínica, né, quando está fazendo algum atendimento, ou colocar, né, ao analista, né, algum trauma que vivenciou, nesse choque traumático, aconteceria, né, o que o Ferenczi chama de confusão de línguas entre adultos e crianças. Então, quando a criança vem ao mundo, ela vai constituindo uma linguagem própria, né, um sistema de leitura do mundo que é dela, que é espontâneo, que não tem muita censura, né, não tem mediação, e aí o adulto interpreta, né, essa linguagem da criança com uma outra linguagem que ele vai chamar de linguagem da paixão, amassando a linguagem da criança. Né? Então, isso é o que aconteceria na situação de trauma. Né? E que, de certa forma, essa confusão, que ele chama de confusão de línguas, acontece quando a gente vai crescendo e vai deixando a nossa linguagem própria relegada ao inconsciente, né? Censurada, né? Vai deixando essa linguagem de lado para performar, né, uma outra linguagem, que seria essa linguagem do mundo adulto. Nos rituais de iniciação, acontece de maneira diferente, né, do trauma. Então, nos rituais de iniciação, há um setting que está sendo preparado. No trauma, isso não acontece. Né? Não tem um setting preparado. No ritual de iniciação, existem protocolos de experimentação. Então, o jejum, o retiro, a contemplação, o uso de substâncias que provocam a fragmentação do aparelho psíquico, né, ou expansão da consciência, como queiram. A figura de um cuidador experiente, né? Nesse caso do Copenau, um xamã mais experiente, e um sentido ativo, um significado para aquele sofrimento. Né? Então, o neófito, o aprendiz, ele já se candidata, né, para a experiência ritualística, aí, ou ele já passa pela experiência ritualística, sabendo que ao fim dessa experiência ele vai acessar, né, esses órgãos auxiliares, ele vai acessar essa língua singular, né, vital e originária, vai cantar, né, com o chapiriz. Então, no trauma isso não acontece, né? Então é importante marcar essas diferenças, né? Então, o que a gente percebe, né? Que a partir da órfã, né, ou do terceiro do Ferenczi, né, ou o terceiro ouvido do Reich, ou a língua do chapiriz,
do Copenaua, né, de certa forma, nos apresenta uma possibilidade de cartografia de órgãos psíquicos auxiliares, né? Então, a gente pode estar mais atento aí no exercício clínico, né, a escutar, né, esse chaperiz, essa língua do chaperiz, a ouvir com o nosso terceiro ouvido, a entrar em contato com essas pulsões vitais, né, do paciente. E a clínica é esse espaço, né, esse campo seguro de experimentação para entrar em contato, né, com esses fragmentos e órgãos auxiliares, né? Então, essa pesquisa ela vem nesse caminho, né, de identificar, então, né, dizendo que é possível identificar, tanto na clínica como no xamanismo e Yanomami, relatos de neoformação do ego e criação de órgãos auxiliares, né? No processo, né, com os Yanomami, são chapiris, são entidades, né, que estão fora, né, do Copenaua, né? No caso da órfã, né, fica no limiar, né, o paciente diz que está fora, né, se a gente for analisar, a gente pode chamar isso de, né, de uma certa alucinação aí pelo qual ela passa. Então, o processo que ocorre no trauma e que a gente pode presenciar na clínica nos mostra que o aparelho psíquico possui grande plasticidade, né, e que ele pode se reinventar por meio desses fragmentos do ego. Então, a praxis clínica ela poderia ser, de certo modo, uma arte de compor, de decompor, recompor, destituir órgãos, né, substituir órgãos, criar órgãos psíquicos auxiliares. Então, bom, fui até aqui nessa pesquisa, né? Depois posso compartilhar com vocês o texto, as referências que foram utilizadas, né? Então, foi utilizado o diário clínico do Ferenczi, foi utilizado uma apresentação também, feita por uma psicanalista, a Raluca Soriano, foi utilizado também A Queda do Céu, do Copenaua, e um texto, né, que está numa revista que chama Revista Pulsional, de 2008, que é o Escutando o Terceiro Ouvido, do Theodor Reik, né? Então, foram as referências utilizadas. Então, acho que é isso, João. Abro agora aí para comentários, questões, para ressonância. Certo, muito bom, Flávio. Fico muito contente já com o tanto que você já começa a nos ensinar e tanto mais quanto nos instiga a seguir nessa direção, né, de pesquisa. E que, de certa forma, a gente também vem trazendo aqui por outros campos, né? Pensando questão do aliado. E o meu primeiro comentário vai um pouco nesse sentido, né? Como que na mitologia a gente também já encontra personagens assim ambíguos e que são os mensageiros entre os deuses e os homens, né? Entre os deuses e os humanos. Por exemplo, Hermes, Exu, o Trickster, e são sempre personagens assim muito ambivalentes, porque eles são muito astutos, mas às vezes mostram um aspecto mal, né? Um aspecto de maldade, um aspecto de dar uma rasteira, de enganar, né? De criar armadilhas, assim como um outro aspecto de usar esses ardis para ajudar, por exemplo, alguém, né? Ajudar alguém a atravessar uma situação difícil. E então acho interessante que quando você trouxe em termos de os auxiliares, né? Esses também eram auxiliares entre os deuses e os humanos. E pensando esses habitantes então do limiar, né, entre o interno e o externo, entre os humanos e os deuses, me ocorre pensar na imagem para o Bergson, né, que no livro Matéria e Memória vai construir uma filosofia da imagem que é muito, muito profunda. E, de certa forma, se a gente pensar os contornos interno e externo que se encontram na fita de Möbius, né, a gente pode pensar um pouco, né, como articular isso que para o Ferenczi é interno, enquanto a criação de órgãos psíquicos, e o que é externo no xamanismo Yanomami, né?
Então, o Bergson, contra materialistas e idealistas, ele vai falar algo do tipo assim: os idealistas acreditam que só existe um mundo material, um mundo exterior, e que o interno é apenas o fantasma, é apenas a representação do externo. Enquanto os idealistas iriam dizer que não existe mundo externo, que não existe fora, né? Que só existiria um mundo das representações, o mundo dos fantasmas, né? Então, cada um deles ataca o outro lado, dizendo que os idealistas dizem que o real é impossível, né? Que, enquanto os realistas ou os materialistas dizem que o ideal é uma sombra, né? Então, se ficava nessa disputa, na qual o Bergson vai intervir, dizendo que a imagem ela é menos do que a coisa e mais do que a representação. A imagem é o que passa no meio, é um fluxo incorporal, a gente poderia dizer, por exemplo, usando alguns termos da esquizoanálise, né? Nos estoicos é o acontecimento incorporal que passa entre os corpos, né? Como se houvesse uma fenda, uma ferida. Os corpos mesmo não se tocam, mas algo passa entre eles, há efeitos entre os corpos. Então, tudo isso o Bergson coloca na conta desse conceito de imagem, dizendo que o real é povoado de imagens, o real é feito de imagens. O mundo é uma multiplicidade, é um conjunto de imagens que, de alguma maneira, se relacionam, né? Eu acho que outra direção que eu não vou seguir agora seria pensar a questão da formação dos ideais de eu no Freud, né? Que também partem do trauma, mas a formação de ideais de eu, em geral, foi pensada como algo negativo, né? Como algo muitas vezes proveniente, então, voltando-se com palavras de ordem contra aquele que foi traumatizado, né? Voltando-se como culpa, como ressentimento a partir desse ideal criado. Mas aí haveria essa possibilidade de pensar a dimensão positiva do ideal de eu, né? Ou uma tendência positiva do ideal, se a gente não quisesse dividir em dois, mas colocar a ambivalência no mesmo ideal, né? Na mesma imagem adequada ou inadequada sobre aquilo que se passa, né? Talvez um órgão tenha uma imagem inadequada ou adequada ou inadequada sobre aquilo que se passa com ele. Daí que os órgãos psíquicos, né? Que o Ferenczi está falando primeiro dos órgãos mesmo. E ele fala que há, então, a partir de um trauma, a criação de órgãos psíquicos auxiliares. Então, são ideias adequadas. No caso que ele está dando o exemplo, são ideias adequadas sobre esses órgãos. Ou seja, se esses órgãos foram feridos, por exemplo, eles podem mais, eles ainda aguentam mais, eles vão mais longe. No caso negativo, pode se voltar como uma hipocondria, por exemplo, né? Que é essa hiperatenção sobre o corpo, essa paranoia voltada para dentro, né? Dirigida aos órgãos. Então, eu acho uma outra direção interessante, assim, de relacionar esses órgãos psíquicos auxiliares ao conceito de ideal de eu da psicanálise, pensando os órgãos psíquicos como a tendência talvez positiva, né? Do ideal de eu, dos ideais que são formados a partir de traumas, de retorno da libido contra o eu, né? Dissolução do eu. O Freud já descrevia assim um trauma. Você investe a libido no mundo, investe em objetos, né? Como ele chamava. A partir de um trauma, o retorno dessa libido contra o eu, e essa libido passa a ser chamada de energia neutra ou narcísica. Essa energia narcísica se formaria ideais de eu para ele, mas esses ideais de eu, em geral, muitas vezes a gente pensa como prejudiciais à vida, né? Como nos impondo, nos obrigando a fazer coisas, dado que é proveniente da cultura, dado que é proveniente das identificações com os outros, né? Do social. Então, eu acho que a Orfa abre a possibilidade da gente pensar essa dimensão do ideal como aliado.
E aí eu uso o Bergson para solucionar essa questão entre o interno e o externo, né? Passa no meio. E o real é esse plano do meio, é esse plano virtual das imagens. Então, a gente não precisa responder, por exemplo, se os chapiris são uma criação interna, um delírio ou externa, porque nesse plano espiritual não existe interno e externo, nesse plano psíquico ou espiritual, né, das imagens que passam. Então, eu pensaria aí contra o ideal de eu, ou com uma tendência positiva do ideal de eu, ideais de vida, sabe? Que são ideias adequadas de uma vida, de um corpo, dos órgãos, né? Sobre si mesmos. E então me faz pensar assim bastante tudo que você traz. E eu termino assim também essa provocação assim que você lança para nós arrastarmos assim essa pesquisa, né? Pensarmos justamente essa dimensão do aliado de outra maneira, que é como eu venho entendendo também, né? Em um sonho que o Freud conta na interpretação dos sonhos. E é um sonho que ele ouviu de alguém contando, mas ele narra para nós e dá uma ideia, dá uma interpretação sobre o sonho, e o Lacan também vai retomar esse sonho depois. E é sobre um sonho de um pai que perde um filho. E durante muitos dias ele lutou, parece, pela vida do filho. O sonho dará a entender, né, que ele velou o filho enquanto o filho estava febril na cama, mas ele acabou perdendo esse filho. E o sonho do pai se dá durante o velório do filho. Esse pai fica exausto de velar junto ao leito, né, ao leito de morte do filho, e vai se deitar num quarto ao lado, muito traumatizado, né, se sentindo, obviamente, devastado pela perda. Os pais sentem como um roubo, né, talvez uma armadilha assim, que é colocada contra eles, o fato de perderem os filhos antes deles mesmos se irem, né? Então, esse pai vai devastado se deitar e deixa um senhor, ele chama um velhote, cuidando desse filho, velando por esse filho enquanto ele se deita. E durante o sonho do pai, no quarto ao lado, onde a porta estava fechada, esse pai sonha que o espírito do filho volta e diz a ele: pai, não vês que estou ardendo? Então o pai acorda assustado, abre a porta do quarto e vê que, de fato, uma vela acima do leito de morte havia tombado. O velhote estava dormindo. E o filho estava queimando parte do corpo, parte do leito de morte. Então, o Freud, depois o Lacan, e agora nós, né, o Percy Schiavon também retoma essa passagem, ficamos muito curiosos assim diante desse sonho que toca o nervo do real. No sonho, de certa forma, o pai fica sabendo que o filho queimava. E a primeira questão que o Freud se coloca é, bom, talvez a porta estivesse entreaberta e houvessem bruxuleios de luz na sombra daquele quarto. Ou talvez o barulho do fogo começando a crepitar houvesse desperto, houvesse gerado imagens no sonho desse pai. E o Freud e o Lacan se perguntam, por que será que nesse sonho o sonho teria deixado de fazer uma das suas funções principais, que é zelar pelo sono daquele que dorme. Então, o Freud já vinha estudando esses processos que o sonho é para a gente continuar dormindo. Uma das principais funções do sonho é
manter aquele que dorme dormindo pela homeostase do corpo. E, no entanto, nesse caso, o pai era desperto pelo sonho, quebrando essa lei. E ele era desperto por uma outra função que o Freud, então, descobre no sonho, que é a realização de um desejo. A gente tem que pensar aqui, talvez, indo adiante do vocabulário psicanalítico da época, essa realização de desejo como uma avaliação em curso, um processo avaliador, não como um desejo específico, mas como um processo avaliador. E nesse processo avaliador, algo desperta, ao contrário da função do sonho de manter alguém dormindo. E o Lacan vai se perguntar o que desperta no sonho, então. E ele vai dizer, é o triebe, é a pulsão. É isso que desperta, enquanto a gente aparentemente dorme. Só que a gente dorme para esse despertar. No caso, o pai é desperto. E aqui, quem vem para despertá-lo é o filho que diz, pai, não vês que estou ardendo? Então, o Lacan retoma isso, assim, aparentemente assim, impressionado, né? E dizendo que essa frase mesmo, ela arde, ela é uma tocha. Onde ela cai, ela bota fogo. Essa frase, de alguma maneira, vinha como uma recriminação ao pai. O espírito do filho volta para recriminar o pai de que ele, de novo, era negligente. De novo, porque o próprio pai se acreditava negligente pela morte do filho. Então, esse filho morto volta dizendo, não vês? Esse não vês, ele é como uma navalha para cortar o pai, né? Porque ele, uma segunda vez, vinha mostrar que aquele pai era negligente e vinha mostrar que ele precisava acordar, ele precisava despertar. Ele enxerga, mas ele não vê. Então, o espírito do filho traz uma navalha vidente para cortar esse pai. Convoca esse pai a começar a ver. A começar, ou seja, a realizar desejo, ou seja, a avaliar no plano do real. No plano de que todas as ações têm um preço, de que as ações são mais ou menos graduadas segundo critérios do próprio real. Então, um pai que havia acabado de perder o filho se culpava por isso, nem assim ele cuidou bem do corpo do filho. Porque muito cansado, ele deixou alguém que talvez também não fosse capaz, e não foi de zelar. Então, evidentemente que na psicanálise freudiana, a gente entende que esse retorno é uma espécie de recriminação produzida por uma imagem ideal, né? Por uma imagem, provavelmente, acho que pela via freudiana interna, sabe? Mas no sonho, o que volta é um espírito do filho. E se a gente tomasse ao pé da letra, né? Que é o espírito do filho que volta? Se a gente tomasse ao pé da letra a observação freudiana de que o inconsciente é o nosso animismo, nesse sentido, o espírito do filho é um aliado do pai. O espírito do filho agora retorna para ser uma espécie de conselheiro desse pai que precisa despertar. Ele está dormindo. Mesmo quando acordado, ele está dormindo. Então, é bem interessante. Eu indicaria assim, que vocês pegassem, acho que está no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, o Freud conta esse sonho, e o Lacan retoma no seminário 11, onde ele fala, por exemplo, na página 60, pois não é que no sonho se sustente que o filho vive ainda, mas o filho morto, pegando seu pai pelo braço, visão atroz,
designa um mais além, que se faz ouvir no sonho. O desejo aí se presentifica pela perda imagada, ao ponto mais cruel do objeto. É no sonho, somente, que se pode dar esse encontro verdadeiramente único. Só um rito, um ato sempre repetido, pode comemorar esse encontro imemorável, pois que ninguém pode dizer o que seja a morte de um filho, senão o pai enquanto pai, isto é, nenhum ser consciente. Então, de certa forma, Lacan está querendo dizer que apenas no sonho poderia se dar ainda esse encontro imemorável entre o pai e o seu filho, que aparece então no sonho como espírito. É isso assim que me passou. Acho que há ainda muito a ser dito assim e pesquisado nessa direção dos aliados, né? Então acho um campo de pesquisa assim bem interessante e promissor. Flávio, parabéns pela apresentação, bem boa, ótimo, trazendo, né, para mim, eu não conhecia esse autor, e clareza mesmo, né, bem tranquilo. E, ao meu ver, não sei se você concorda, mas tem nessa exposição, né, e nessa ideia, nesses pensamentos do Firenze, né, muita coisa ali que já dá para antever o Deleuze, né, que vem trazendo, né, a questão da desterritorialização, trazendo para essa imanência, né, que me parece muito forte no Firenze, né? E mesmo o trabalho do Schiavon, quando ele fala das pulsões, né, a pulsão de vida, você cita, né? A pulsão de vida, quando se coloca uma pulsão de vida predominantemente originária em relação até a imagens da pulsão, né, outras imagens, né, e da pulsão de morte, inclusive. Né, que para o Freud e para o Lacan ficou sempre muito, né, me parece, né, muito presente como originária, como, né, predominante, como uma tendência mais forte, né? E me parece que o Firenze já traz também, né, essa coisa da pulsão de vida que esse João Pessoa Schiavon também vem trazendo como a pulsão. Me parece que o termo se usa, como é que é? Órfã. Órfã, né? Ele Órfã. pode ser visto, né, como pulsão, como a pulsão de vida originária, como uma força ativa que se manifesta, né? Não sei se está tá também para você nessa linha assim. O que você acha? O que eu conheço, né, da obra do Percy, do Ferenczi também, né, não sou especialista na obra dele, me debrucei sobre o diário clínico, né, mas parece que sim, né, inclusive nas trocas de carta com Freud, algumas estão, né, alguns trechos no diário, fica claro a discordância dos dois, né, o Freud buscando fazer um movimento, né, de consolidar, né, a psicanálise, né, e no mundo, né, através aí de conceitos base, né, principalmente o complexo de Édipo, e o Ferenczi ele não estava nem interessado, né, como ficou claro, nessa política interna, e tão pouco interessado em fazer a análise da neurose, né. Parece que ele tinha, tanto que o diário, né, no diário são 4 pacientes que ele traz, né, e justamente para falar sobre isso, ele também traz algo interessante, né, que talvez se aproxime aí do processo da esquizoanálise, né, que é a experimentação, né. Então ele traz que ele está interessado na experimentação clínica, então acho que isso parece interessante, e uma experimentação que inclusive às vezes passa por um processo de entender a contratransferência enquanto ferramenta, né. Parece que ele já está
antecipando algo do agenciamento que se dá na relação analista-analisando também. Ele também critica, né, a frieza do analista, aquele analista lacaniano, frio, distante, né? Ao menos ele, né, parece que ele critica isso através da figura do Freud, né? Ele fala que na análise que ele fez com o Freud foi muito insensível e que a insensibilidade do Freud pode ter retraumatizado ele, né? De que ele estava buscando ser acolhido, ele estava buscando um outro tipo de processo, né? Enfim, o processo que ele estava buscando ainda na época era a psicanálise, né? Mas sinto que Ferenc poderia ser também um esquizoanalista sob essa ótica, né? Flávio, também, Gabriela aqui, queria primeiro parabenizar pela apresentação e pela tua pesquisa, assim, fantástico, nunca tinha ouvido nada parecido, mas, assim, fiz algumas correlações aqui, que acho que de alguma forma talvez conversem com isso que você trouxe, né? O próprio conceito do devir imperceptível, né? Ou do devir molecular da percepção, como diz o João, né? Me parece que de alguma forma conversa com esse conceito, enfim, da órfã, né? E aí lembrei muito, assim, de um texto que o Pérez tem trabalhado conosco num outro grupo de estudos, né? Que ele fala dessa... ele fala, assim, de uma percepção, né? Que é realmente uma pedagogia da percepção, mas que se trata, assim, de ver o invisível, mas que só pode ser visto. De ouvir o inaudível, mas que só pode ser ouvido. E sentir aquilo que não é sentido, mas que só pode ser sentido. É difícil colocar em palavras essas coisas, assim, né? Porque a sensação que eu tenho é que eu entendo daquilo que você está trazendo e faço essas correlações. Queria que você também me dissesse se para você acha que essas coisas convergem, né? Mas é muito potente, assim. Gostei, assim, de te ouvir e não sabia, assim, dessa leitura, enfim, do Ferenczi, nem de que ele não tinha sido acolhido nem mesmo pelo movimento psicanalítico, sabe? Mas acho que ele tem muito para contribuir mesmo com a gente. Obrigada. Sim. Valeu, Gabriela. Bom, pelo que eu entendo assim da tua questão, né, de fato, na primeira leitura que eu fiz ressoou assim em mim também, né, uma espécie de sem sentido, uma espécie de entrar em contato com algo que é do campo do não saber, que é do campo aí também do nosso próprio inconsciente quanto analistas, né? Parece que ele traz essa dimensão na obra dele, ele vai apontando para essa dimensão, né? Então, não sei se eu consigo responder a sua questão, mas é a impressão que eu tenho também, né? De que tem algo ainda que fica em aberto, né? Não sei se algum autor pode trazer, né? Mas como o João colocou, as referências são inúmeras, né? De entidades, seres, auxiliares, aliados. Talvez no Castanheda haja algum tipo de resposta no final da Erva do Diabo, né? Onde ele vai trazendo, né? De uma maneira mais, talvez mais um pouco mais organizado, que se acontece com a experiência dele, né? Com as plantas de poder, que é quando ele descreve os tipos de realidade, né? Então, a realidade comum, a realidade não comum, a realidade especial, né? Enfim, parece que tem uma outra ainda, de repente alguém se lembra e traz, mas existem diferentes realidades, né? E o quanto que na clínica, o que nos interessa é a realidade psíquica, né? É aquilo que o paciente está trazendo, né? E aquilo é a realidade naquele momento. Então, enfim, talvez seja nesse caminho aí que o Ferenczi vai também, né? Agora, me parece surpreendente também, na leitura que o Ferenczi traz, né, da órfã, que é esse entendimento de que os nossos órgãos, o nosso corpo, possui também um outro psiquismo virtual, que a gente não acessa, esse outro psiquismo virtual, e que ele está presente desde as origens do humano,
né? Desde a composição do que viria a ser humano, desde anterior a isso, né? Então, existe um saber, né, intrínseco aos órgãos, né, que não é o mesmo saber do psiquismo formatado, né, que a gente tem, enfim, que a gente está fazendo uso aqui, né? É um outro psiquismo, um psiquismo virtual aos órgãos que só seria acessado quando esse ego dito normal é abolido, né? E ele foi fazendo esse movimento, né? Ele com as pacientes, num processo de análise mútua, inclusive, parece que não vai bem esse processo de análise mútua, mas com isso surgiram, né, as contribuições da contratransferência, mas de que ele entra nesse estado de limiar junto com as pacientes, né? Eu vou ter que compartilhar, porque eu não tive como não lembrar, quando você foi trazendo essa questão da dimensão virtual dos órgãos, claro que de uma outra maneira, talvez, mas que talvez em alguma medida, assim, enfim, lembrei disso e chamou atenção. Eu acompanhei por um período um menino que já era adolescente quando eu acompanhei, no período que eu trabalhei numa casa-abrigo, ele já estava num estado, assim, psicótico bastante avançado, quase catatônico. Mas quando eu fui conversar com alguns profissionais que acompanharam ele no início, né, da sintomática, os primeiros sintomas dele, ele dizia que os órgãos dele conversavam e estavam falando coisas a respeito, né, das pessoas com quem ele estava conversando ali. E ele trazia, assim, isso, enfim, isso foi de grande impacto, né, para os profissionais que tiveram toda uma leitura, enfim, até uma condução que eu acredito que contribuiu, na verdade, para o adoecimento dele, porque aí passou por internações, né, intervenções, assim, psiquiátricas e medicamentosas extremamente violentas com o corpo dele também. Então, eu imagino que isso tenha contribuído para o adoecimento dele. Mas, assim, eu lembrei na hora quando você trouxe, né, dessa dimensão dos órgãos, porque me chamou muita atenção, assim, esse relato de que ele dizia quais órgãos estavam falando a respeito da pessoa e do corpo da pessoa com quem ele estava ali conversando. Era isso. Isso é fantástico. Isso é fantástico, Gabriela, porque não é assim que o xamã faz, né? Quando vai curar alguém, né? Assim, não teria uma referência para te trazer, mas o xamã, ele consegue enxergar os órgãos, né? Dizer, né? Quais órgãos que não vão bem também, né? Existem processos assim, né? Ou seja, de entender que algum órgão está adoecido, está se comunicando, né? E aí seria possível aproximar, então, né, essa experiência com a experiência do xamanismo, de repente. Mas veja, né, que uma coisa é o quadro, né, que ele se encontrava, outra coisa é o xamã que controla, domina essas forças, né, que está sendo aparado por uma rede de significado, né, que é diferente da nossa, né, então. Posso fazer um comentário? Primeiro, agradecer a fala, e eu tô montando uma pesquisa que vou falar porque eu acho que tem ressonância. É sobre o Foucault, a hermenêutica do sujeito, a ideia do cuidado de si. E aí o Foucault começa o cuidado de si no período que ele chama de socrático-platônico, que é um momento anterior ao período arcaico, que a gente encontra a relação da Grécia e o que é chamado dos filósofos xamãs, né? Então, eu estou estudando essa relação, porque o Foucault começou da Grécia e não da Grécia arcaica, que tinha, por exemplo, o xamanismo, né? E aí tem algumas hipóteses, né, que é pensar a estética de si no ambiente grego da política, ou ainda de pensar a Grécia como berço, né, como se pensa geralmente da razão, da racionalidade, e aí deixar um pouquinho de lado esse elemento que tem rito, que tem catarse, esses elementos, né? Então é uma pesquisa que eu estou montando que eu acho que tem relação, e aí eu fiquei curioso
de saber como você está pensando. Não sei nem se a palavra seria positiva, né? Como você vem utilizando essa questão, o perspectiva ameríndio, né? O Christian Dunker também tentou evocar isso. E eu estou pensando como, nesse ambiente tão racional, né? Trazer esses elementos e qual seria a potencialidade disso. E uma provocação para dialogar com a Gabriela, não é somente uma psicose controlada. Eu falo processo xamânico, por exemplo, do Davi Copenau. Valeu, Rafael. Obrigado pelos pontos. Se puder compartilhar um pouco da tua pesquisa depois também, fiquei interessado na questão que você traz. Sobre o perspectivismo ameríndio, acho que o João pode responder muito melhor do que eu. É um campo aí de pesquisa dele que é mais longo, né? Tô iniciando agora também. Tá? Sobre a questão do perspectivismo, desse ponto de vista, no perspectivismo, todo ponto de vista possui os seus duplos espirituais, né? Todo corpo possui os seus duplos, então isso é colocado dessa maneira. E esses duplos também, pelo conceito e pelo processo que eles chamam de afinidade potencial, há sempre essa ambivalência, né? Do inimigo e do amigo, né? Do parente e do inimigo. Então, é uma relação que vai oscilando ao longo do tempo, né? No caso da órfã, como você traz para a gente, se manifesta esse aspecto afirmativo desse plano espiritual, psíquico, se quiserem, né? Se a gente quiser equivaler esses dois termos. Enquanto no ideal de eu, nas palavras de ordem que ficam voltando, né, alucinatórias, por exemplo, que conduzem alguém ao suicídio, seria essa dimensão negativa desse plano espiritual, desse plano psíquico, para falar na psicanálise, né? O conceito usado pelo Freud. Então, nesse sentido, assim, o último comentário que o Rafael perguntou sobre a questão xamânica, se não é apenas uma psicose controlada, eu acho que quando a gente evoca o perspectivismo ameríndio e a esquizoanálise, é justamente para falar que tratar esses fenômenos em termos de psicose assim seria um reducionismo, porque partiria de uma ideia de uma realidade mais unívoca, mais normatizada, normalizada, que tem certas regras neuróticas, e quem sairia delas seria psicótico, ou seria não moderno, né? Não ocidental, selvagem, primitivo. Então, eu entendo assim que como chegar assim na academia, você pergunta, né, também, eu acho que é metendo o pé na porta, né? É trazendo justamente isso como uma prática, de pesquisa, associando esses campos de uma maneira afirmativa, assim, não como contraditórios entre eles, né? Então, acho que há um respaldo assim tanto experiencial, clínico para isso, quanto teórico para fazer então esses entrecruzamentos e de fato pensar nesses duplos espirituais ou psíquicos, né, como quiserem, ou anímicos, era outra palavra que o Freud usava. E o que já está também na filosofia do Spinoza, né? Spinoza também falava dos atributos, né? Podem existir muitos, só que a gente só conhece dois, que é o extenso e o inextenso, né? A matéria e o pensamento. Então, todo modo ou todo corpo tem uma dimensão de matéria, uma dimensão extensiva e uma dimensão inextensiva, uma dimensão espiritual, psíquica, de representação, de imagem, né? Tem várias palavras para designar esse plano. E vários níveis de vitalidade dessa imagem de acordo com o modo como a gente o designa. Quando a gente chama isso de representação, é como se
perdesse muito valor esse plano. Neutralizássemos o valor desse plano. Mas, assim, em muitas práticas tântricas, budistas, né, zen budistas, há todo esse uso do corpo que, de fato, os órgãos comunicam, que, de fato, as diferentes partes do corpo pensam e se integram numa ação, por exemplo, numa realização eficaz. Xamanismo também, como você traz, né? Então, mesmo se a gente pensar na literatura, existem os escutadores, são os escritores que escrevem pelo ouvido. É o ouvido que comunica a eles o mundo. O Kafka, por exemplo, é um escutador. O Elias Canetti é um escutador. Existem escritores que são videntes, que são visionários. Eles constroem paisagens, eles são informados pelo olhar, eles são informados por essa dimensão espiritual, né? Por esse duplo corporal. E daí por diante, né? Práticas que ensinam o budista, o zen budista que pensa com a barriga, né? Por exemplo, que pensa pela respiração. O Kleist que dizia que o pensamento não é revelado pela voz, mas é criado pela voz. Então, a voz, como esse órgão psíquico, né? Como esse aliado que cria. Então, realmente, acho que é um campo assim, muito interessante, mas como pensar, né? Isso também ao nível assim de múltiplas ontologias, né, de visões de mundo que em alguns lugares podem se tocar, assim, podem haver práticas eficazes que atravessam ontologias diferentes. Mas se a gente se mantém na ontologia naturalista moderna, de fato, quando a gente fala em espírito, vão nos colocar assim como ou psicóticos ou num plano de espiritistas, né, do espiritualismo, aquele modo. Não é sobre isso que a gente está falando. Enfim, foi o que me ocorreu. Isso também me remete, né, essa conversa que vocês estão trazendo, àquela posição do Bergson, né, Revolução Criadora, que ele comenta, né, que o órgão da visão, o olho, né, ele é formatado, se compõe a partir do que se quer ver. Né? Então, me parece que tem um pouco a ver com essa formação de órgãos psíquicos, na criação de órgãos psíquicos, que a vontade vai né, indicar como o meu corpo, como os órgãos vão se constituir. O que eu quero ver vai levar. Talvez aí, eu gosto de pensar às vezes que o xamã, a hora que ele vê os chapiris, ele está vendo os elétrons, que são animados, que tem esse animismo, o que nós chamamos de elétron, porque nós damos uma conotação de algo material, né, de uma partícula apenas, né? E já se sabe que o elétron é uma partícula e também tem a sua componente incorporal, né? Que é a onda. Né? Então, ele é onda e partícula. Então, essa coisa da onda seria essa relação que está entre os corpos, entre a matéria, né? E formando, inclusive, o olho desse jeito para ver aquilo que se quer ver. O chapiri vê o xamã vê os chapiris, talvez sejam os elétrons, e nós vemos os elétrons, que nós vemos de uma forma objetivada, né? E o xamã vê de uma forma espiritualizada, vê a forma do espírito, do incorporal, né? Sei lá, pode ser só para complementar. Paulo, em relação ao que você trouxe, eu consegui selecionar um trecho aqui que talvez seja interessante, onde o Ferenc ele vai falar das vantagens que o organismo encontra no processo de fragmentação. Que me parece interessante porque a gente não costuma ver vantagens nesse processo, mas ele acontece porque para o organismo é vantajoso, de certo modo, né? Então ele traz assim,
E aí ele vai entrar na questão dos órgãos que você está trazendo, tá? Por isso que eu vou citar. Ele diz assim, que poupa-se o desprazer que resulta da colocação em evidência de certas incoerências, uma primeira vantagem, né, da fragmentação psíquica. A clivagem em duas personalidades seria uma busca de economia da energia investida no conflito subjetivo, e quando se perde a capacidade de suportar o desprazer, a falta de coesão, vai até a fuga de ideias, e depois entra no processo que ele vai chamar, né, de psicose alucinatória, quando você tem uma forte febre, né, e é um processo de atomização, algo assim, uma atomização do processo mental, né? Com isso, aconteceria a anarquia dos órgãos, né, que seria uma desorganização do domínio orgânico. Tá? Então, a cooperação dos órgãos ela vai se tornando mais fraca ou ela cessa. Então, eles param de cooperar, né? Então, de fato, é o abandono provisório de uma individualidade corporal, né? Só que só com o abandono provisório da individualidade corporal é que se ativa o sistema de regeneração, que é importante, então, para suportar depois, para dar conta do trauma físico, né? Então, acho que quando ele fala da anarquia dos órgãos, parece que talvez se comunique com o que você está trazendo, né? Assim, enfim, desse elemento, né, que uns chamam de chapiriz, né, que eles vão chamar de chapiriz, né, mas na física vai chamar de partículas, né, mas tem algo aí que acontece, que é essa desorganização, onde não é possível mais ter uma imagem total do objeto observado. Não é mais possível isso, né? E esse é o processo que ocorre, né? Então, a gente não conseguiria chegar, né, numa explicação, né? Nesse momento, acho, né? Pela via da razão. A gente poderia experimentar, né? A gente poderia ir para o campo da experimentação, cada um de nós, né? E aí avaliar, né? Perfeito. Me parece Flávio, interessante. Flávio, eu queria agradecer a sua partilha aí, você para me ouvir. Fiquei curiosa, porque eu não conheço a obra, em como se dá, né, dentro desse diário que ele compartilha, esse processo de diluição do ego. A partir da linguagem, porque, por exemplo, se eu penso nessa perspectiva a partir de outro campo de saber, me vem essa questão mais protocolar, como o próprio Davi Copenaua, ou até mesmo a Lígia Clark, quando ela vai se colocar no campo da saúde, né, que ela vai fazer vários procedimentos na casa dela e vai dizer, né, mesmo não tendo essa propriedade de saber, assim, né, dentro do campo da psicanálise, mas ela vai identificar aquilo como um processo de cura. E aí eu fiquei curiosa para saber se ele vai para esse lugar do campo da experimentação, ou se ainda não sei, né? Estou falando ainda, mas especulando aqui. Ou se ele mantém esse lugar mesmo da narrativa como um lugar de possibilidade de fragmentação do ego. Fiquei curiosa, porque eu não conheço mesmo, não sei se ele descreve, enfim. Uhum. Excelente, Flaviano. Bom, ele descreve no diário o que ele vai trazer, né? Ele primeiro traz uma teoria sobre o trauma, né? Ele vai elaborar, então, o que é o trauma, os efeitos, como se trata o trauma através do processo psicanalítico. Então, esse é um dos elementos do diário. Um outro ponto é o ponto técnico. Então, ele vai desenvolver o sistema, né? O processo de análise mútua, né, que depois ele mesmo faz uma série de autocríticas em relação a esse processo, então ele relata essas experimentações onde ele se coloca no lugar de analisado, né? Então a paciente passa a analisá-lo durante um período, né? E isso faria com que o processo avançasse, mas ainda no campo da narrativa, né? Como você está colocando. E ele também ele critica, né, o dispositivo analítico da forma que o Freud estabeleceu, né? E aí avaliando mesmo a atitude do Freud enquanto analista dele, né? Então ele analisa a própria relação entre os dois nesse diário. E é um diário que é fragmentado, né? É um diário onde são pequenos trechos que foram recuperados, né? Às vezes ele cita, né, a mesma paciente com iniciais diferentes, né? Mas a experimentação que ele traz aqui, por enquanto, é essa. A experimentação dentro da clínica, né? A análise mútua,
a avaliação da contratransferência, né? E isso acontece no campo da narrativa e no campo do afeto. Ele está chamando atenção também para algo que a gente está chamando de terceiro ouvido, que seria acessar, então, um órgão, né, compartilhado com o paciente, que é esse terceiro ouvido, terceira língua, né, ainda no campo da análise, né, onde seria possível escutar essa linguagem do inconsciente, essa linguagem que está adormecida ou amassada, né? E o que você está trazendo da Lygia Clark me interessa muito, apesar de não ser um profundo conhecedor, né, mas eu entendo que ela utilizava elementos da arte, né, em composição com o próprio corpo de pessoas para produzir processos de cura. Eu acho que é isso, né? Se quiser contar um pouco mais, mas é isso, né? É quase como se utilizasse aí órgãos auxiliares também, né? Esses objetos de arte, né, de certa forma, seriam órgãos auxiliares, imagino, né, que ela usa, né? Enfim, mas também, de repente, você pode falar um pouco mais, mas acho que é esse o caminho. Flávio, eu estou fazendo uma correlação aqui, claro que é uma coisa muito específica, né? Você está partindo da teoria do trauma, e da forma como você colocou, o trauma ele é sempre algo muito intenso, né? Ou é um trauma físico, um acontecimento muito notório, no caso do Copenhague, por exemplo, ou no caso de um estupro, né? Porém, toda a nossa vivência, a nossa existência, ela é traumática, né? Viver é um trauma. O tempo todo a gente está se traumatizando, talvez pequenos, talvez a gente não perceba, não tenha tanta intensidade. Mesmo essas pequenas intensidades de troca de afetos, parece que cria também essa órfã, né? Eu penso assim, estava pensando isso até no termo da literatura, né? Um escritor ou um poeta vive muito isso, de repente, a partir de uma determinada vivência, ele acaba transformando o próprio olhar, a própria audição, e vai utilizar depois a linguagem sob um outro corpo. Essa linguagem é um outro corpo, é uma invenção. E um caso mais radical desse seria o Fernando Pessoa, né? Que ele não criou órgãos, ele criou corpos inteiros, né? Corpos órficos, né? Inclusive o nome da revista que ele editava era Orfeu, né? Para fazer um paralelo, né? Acho que é interessante também às vezes a gente pensar também por essa perspectiva. Não sei se é extrapolar demais, mas me despertou isso. Acho que não. Esse realmente é um caminho, assim, né? A pesquisa que eu fiz, ela tem como referência, né, o trabalho que o Ferenczi fez com pacientes que foram traumatizadas, foram vítimas de abuso sexual, né? E no caso do Copenhague, ele está trazendo aí um exemplo do processo iniciático que ele vivencia, né? Então são dois momentos muito intensos e profundos, onde ocorreria uma certa fragmentação, né? Talvez o que a gente possa avaliar é que não seria necessário uma experiência tão profunda, como um trauma, profunda no sentido de provocar o sofrimento ou uma desorganização, né? E então acho que seria uma primeira possibilidade, né? Entender que outras experiências artísticas também poderiam produzir isso, né? Eu acho que é possível, né? Me parece possível através do que a gente tem observado mesmo no grupo aqui de pesquisa, nos trabalhos clínicos, né? Nos processos de arte-terapia, a gente observa isso, né? Bom, nos usos também dos psicodélicos, dos enteógenos, há um processo de reordenação, né? Você volta, mas você não volta mesmo, né? Não significa que ocorreu um processo de morte simbólica, né? Ele não precisa ter ocorrido, mas algo se deslocou. É isso que deslocou, talvez seja esse novo fragmento que surge, né? Depois que se toma, né, uma alta dose aí de qualquer enteógeno, o que você tem diante de si é uma ficção de si mesmo, né? A partir de agora você é um outro, né? Essa ficção de si mesmo é o fragmento, né? É um fragmento que você pode utilizar, né? Como um órgão, né, psíquico. Enfim, que você traz me parece uma pergunta
que a gente não talvez não teria uma resposta hoje, mas eu entendo assim, né, que seria possível, sim. Nessa linha que o Camilo trouxe, né, o Fernando Pessoa, ele cria o termo outrarse, né, para talvez se referir a algo assim, né, esse ego se desfaz, né, para abrir espaço para um que surge na relação com o eu heterônimo que ele cria, né? Então surge uma outra, esse entre, né, ele e esse outro que ele está, né, outrando-se. Me parece que pode ser. Também, lembrando assim desse outrarse, me lembrei também da questão do corpo sem órgãos, né? Que é trabalhado pelo Deleuze sobre o texto do Arthur, lá, o Juízo de Deus e tal, né? Acho que tem tudo, me parece que ele tem um pouco a ver com esse, né? Com esse processo que o Firenze já pesquisa, né? Estudava de alguma forma, pesquisava. Anarquia dos órgãos, né? Ele chega até a falar assim, né? Anarquia de órgãos. Eu acho que tem muita relação mesmo do corpo sem órgãos com os órgãos psíquicos auxiliares, né? Porque quando eles vão falar do corpo sem órgãos, se opõe aos órgãos, mas também ao organismo, a essa organização. Então, o corpo sem órgãos, de fato, se manifesta de maneira mais intensa quando falham os órgãos, né? Ou quando os órgãos estão numa situação de impotência, ou transpondo a capacidade dos órgãos, né? Como o Paulo se referiu à questão do olhar. Então, de fato, talvez os órgãos psíquicos ou o corpo sem órgãos seja a força inorgânica do corpo, né? Para além do organismo e para além do que uma identidade acha que pode com um certo organismo. Então, se desdobra um mais além, né? Um mais além espiritual, psíquico, que arrasta mesmo, transformando o eu, né? As ideias inadequadas sobre o eu, num corpo que pode cada vez mais. E aí o Deleuze tem o conceito de devir, né? E tem esse conceito também do outramento. Então, eu acho que foram várias formas assim que foram pensados. O Jung tem o conceito de individuação, né? Que é melhor esclarecido ainda pelo Simondon, mais recentemente, né? Depois do Jung, o Simondon ainda trabalha mais sobre esse conceito que tem relação com algo que está passando entre os corpos e que está o tempo todo transformando uma vida, né? Está o tempo todo reinformando, informando de novo. Então, esses processos de dissolução, reorganização do eu ocorrem o tempo todo, né? Obviamente que na questão traumática é muito mais intenso, é uma reorganização mais funda, assim, são mexidos com partes, né, nossas talvez mais primitivas. Então, eu não sei se tanto é uma diferença de natureza ou de grau, né, nas organizações, nas reorganizações ali que podem ir ocorrendo. E aí o Jung se referia a isso às vezes como morte simbólica também, né? O Blanchot fala do morre-se que não para de se dar, essa contínua informação e transformação. Mas acho importante a gente marcar que o que opera também, desde onde se opera essa contínua reinformação, essa individuação, que é desde um corpo, uma pulsão também. É a pulsão que, de alguma maneira, trabalha junto a esses aliados, né? Convoca esses aliados para salvarem uma vida. Digamos que quando eles se voltam contra a vida, é que a pulsão não está sendo exercida, que ela parou de ser escutada. Diria também, né, João, daí trazendo aquela noção que o Pesses que vão traz de singular e extrapessoal, ele remeteria a um campo, né, que vem com as informações que são, né, que vão se compondo nas interações entre os corpos
e além dos corpos, né, com aquela questão das ondas, vamos dizer assim, né, do incorporal, né, que vão se mesclando e vão criando um campo que até em algumas tradições, daí eu me lembro o campo akáshico, né, da tradição hindu e tal, onde se gera, né, desse campo surge toda uma interação com a formação, com a matéria, né, com o corpo e daí junto fazendo-se, né, um conjunto aí, né, como o Spinoza traz, né, uma coisa única junto, o corpo e o aspecto psíquico e mental, corpo e onda. E aí, gente, mais alguém quer colocar perguntas, fazer contribuições? Bom, eu queria então agradecer aí ao Flávio, foi muito bom. Acho que provocou todo mundo aí a pensar bastante sobre a órfã, né? Sobre esses órgãos psíquicos aí que nós mesmos possuímos ou são convocados em nós às vezes, né? E então, bom, você nos mantém informado aí da pesquisa, Flávio, quando quiser voltar de novo para trazer aí também questões, fiquem abertos. Eu também vou sugerir aqui que todo mês alguém traga, pelo menos uma vez ao mês, alguns dos outros participantes do grupo traga aí uma pesquisa, uma reflexão que venha desenvolvendo. E aí a gente segue aí tentando criar um intercâmbio maior também. Achei muito interessante, muito precisa a pesquisa aí, o modo como você trouxe. Então, fico muito alegre, assim, porque quando as pessoas estão se potencializando em torno de nós, a gente também se potencializa, a gente também é forçado a pensar, né? Então, foi muito bom. E, então, semana que vem a gente retoma com o Antiédipo e é isso. Deixa aí para o Flávio, se quiser terminar falando também, se mais alguém quiser comentar. Da minha parte, João, quero agradecer também o espaço, a oportunidade de apresentar a pesquisa para você e para o grupo. Tendo avanços, né? Também comunico e, de repente, a gente combina um outro momento. Mas é importante destacar que é uma pesquisa que nasce, né, de inquietações que imagino que são comuns, né, a vocês também, né, e as questões que vocês foram trazendo também foram compondo, né, me gerando aqui ressonâncias, né, então e fizeram muito sentido, né, então também agradeço a participação, né, de todos, a escuta. E, bom, essa articulação, né, psicanálise e xamanismo é uma articulação aqui do grupo de estudos, né? É uma articulação que o João tem proposto, né, tem feito. Então, também agradeço aí, João, por estar abrindo esses caminhos, né? E, bom, é isso. Caso alguém queira entrar em contato, acho que o João pode passar meus contatos. Até a próxima. Parabéns, Flávio. Obrigada. Boa noite. Muito bom. Grato.
Muito bom. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite.